Oi, 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 Sagitário, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Leandro de Oxóssi e essa é mais uma previsão para a tua semana. Vamos perguntar para o tarô, para a espiritualidade, qual será a energia que vai reger os teus próximos dias e qual que é o direcionamento a partir dessa energia. Lembrando que é uma leitura temporal, então não importa a data que esse vídeo for publicado, ele chegará para você, ele fará sentido para você no momento exato, na hora certa. Tudo bem? Vamos começar então, sem ficar enrolando. Espiritualidade, tarô, universo, ancestralidade. Salve o povo cigano. Salve o cigano Igor, que ancora o meu trabalho, que lidera esse meu ponto de atuação. Qual que é a energia que vai reger os próximos dias do signo de Sagitário? Coletivo de Sagitário. Qual será a energia que vai reger o signo de Sagitário? A Imperatriz, gostei. O Julgamento, a Morte, o Mundo, o Mago e no fundo do deck, os enamorados ou os amantes, seja lá como você conhece. Sagitário, Sagitário, Sagitário. Eu vejo que você está no momento onde você está reavaliando as suas escolhas. Os amantes aqui na carta do seu self, ou seja, do seu eu por completo, me traz essa energia de um sagitariano, uma sagitariana que está revendo as coisas que tem feito na vida, as escolhas que tem tomado, as ações que tem feito, que tem movimentado, os movimentos que tem feito em direção a algo, em direção a um objetivo, em direção à resolução de um conflito, né? E você traz aqui na sua cabeça, na sua mente, a ideia, o pensamento de que você precisa agir, de que você precisa movimentar, de que há uma espiritualidade, há uma guiância te amparando, te cuidando, te protegendo. E é como se agora como você está nesse movimento de eu preciso fazer acontecer, você está conseguindo organizar melhor as suas ideias. Eu vejo aqui Sagitário olhando, refletindo e agindo, porque antes era como se você estivesse muito na inércia. Antes você estava muito parada. Eu vejo uma sagitariano que antes estava esperando as coisas acontecerem, ou então estava reavaliando alguns passos. É como se você agora estivesse pensando: eu preciso agir, eu preciso fazer acontecer. Tem algo que eu quero, eu tenho um objetivo, eu preciso resolver uma situação, eu preciso alcançar algo e eu não posso mais ficar esperando, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso movimentar, eu preciso fazer as coisas crescerem, eu preciso fazer as coisas expandirem, tá? Para quem trabalha com comércio, para quem trabalha com empresas, eu vejo vocês nesse pensamento de expansão, de crescimento, de evolução, né? E tudo visando um objetivo maior, visando um objetivo mais alinhado, um objetivo mais conectado com vocês, tá? A carta do julgamento caiu justamente na casa onde vocês precisam chegar, que é o local onde vocês precisam alcançar. Então aqui a espiritualidade está dizendo que há algo a ser alcançado, há algo a ser compreendido, a ser bem visto, tá? A ser conquistado. Eu vejo aqui algo que vocês pediram muito para a espiritualidade, nos tempos que vocês fizeram as orações de vocês, os votos de vocês, tá certo? Mas vocês estão passando por um desafio. Na verdade, o desafio de vocês é justamente deixar o passado para trás e seguir em frente. Quando você deixa o passado para trás, quando você encerra ciclos, quando você compreende as transformações que ocorrem na sua vida, quando você busca equilibrar sua razão, sua emoção, as suas ações,
quando você entende o fluxo energético da vida e que tudo que vocês fazem aqui na matéria recocria, ou seja, amplia, espelha-se no plano espiritual e assim ocorre a cocriação, vocês conseguem aprender a manipular as energias da vida de vocês, tá certo? Então eu vejo que agora vocês estão neste momento, vocês estão fazendo aquele movimento de eu preciso crescer, eu preciso prosperar, eu preciso movimentar a minha vida, e eu sei que se eu deixar o passado para trás, se eu deixar minhas crenças limitantes de lado, se eu deixar aquele ego, na verdade não é o ego, é o inconsciente de vocês. Porque aqui, o que está se apresentando na mesa, o que a espiritualidade está passando para mim, é que é o ego de vocês que não está sendo exercido, que não está sendo olhado. Nossa, Leandro, mas o ego é tão ruim. Não, o ego não é ruim. O ego faz parte de nós. Nós precisamos conviver com o nosso ego, nós precisamos estar casado com o nosso ego, nós precisamos ter as nossas ações, as nossas atitudes integradas com o nosso ego. Nós precisamos fazer com que o nosso ego vença o medo, vença as barreiras, vença as dificuldades, vença as crenças limitantes. É o nosso ego que vai fazer você... Sabe assim, ó, sabe quando você termina um relacionamento, o embuste te trata mal e você fica muito mal? Todo mundo já teve uma relação assim, sabe? E daí você fica triste, você fica cabisbaixa, aí você não se arruma direito, você não coloca uma roupa decente, uma roupa legal, uma roupa bacana. Decente não, né? Porque o que é uma roupa decente? É algo muito subjetivo, né? Mas uma roupa legal, uma roupa bacana. E daí vem o teu ego e fala, pera lá, eu não vou ficar chorando não. Eu vou me arrumar, eu vou me vestir, eu vou ganhar o mundo. O ego nos impulsiona. O ego faz parte dessa força motriz que nos coloca em movimento, tá certo? E quando você deixa o seu ego se integrar ao seu eu, e neste sentido você se equilibrar consigo mesma, você começa a transformar a sua vida, tá? Então eu estou falando com uma sagitariana, com um sagitariano, com um grupo de sagitário, que está aprendendo a se integrar como um todo. É como se você estivesse percebendo que não são as coisas externas que vão mudar a situação. Não é Deus, não é a espiritualidade que vai vir resolver a sua situação. Não é um amigo, uma amiga, um familiar que vai te salvar. É você mesma que vai fazer acontecer. Os caminhos se abrem, a espiritualidade te dá força. Para que serve a espiritualidade? A espiritualidade serve, ela nos ancora justamente para nos dar a sabedoria para tomarmos as escolhas mais assertivas para as nossas vidas. A espiritualidade vem para abrir os nossos caminhos, para nos mostrar com quem nós estamos nos relacionando. Seja uma relação afetiva, seja uma relação de amizade, seja uma relação de família, uma relação familiar, não importa. A espiritualidade nos mostra. A espiritualidade abre o caminho. A espiritualidade coloca no seu caminho aquilo que é para ser teu e aquilo que você pediu, dentro do teu merecimento. Mas a espiritualidade coloca na frente, sabe? Ah, eu quero um quartzo verde. A espiritualidade coloca aqui, ó, e eu tô aqui. Eu preciso caminhar. Eu preciso caminhar e eu preciso alcançar esse cristal. Eu preciso pegar. Então, há algo aqui a ser conquistado. Há algo que você precisa alcançar, que você precisa chegar até isso, sabe? O que é que você tem pedido? O que é que você quer tanto conquistar? A espiritualidade está dizendo que você vai conseguir superar, você vai conseguir chegar a partir do momento que você se desprender. É uma decisão, sabe? É uma decisão de desprendimento. É essa decisão que você deve tomar. Você precisa falar para você mesma: eu decido me desprender de tudo aquilo que atrasa a minha vida. Eu decido me desprender do ego. Não é desprender do ego. Eu estou muito com o ego na cabeça, né? Porque o ego. Então eu acho que é isso que
que a espiritualidade está tentando mostrar. Você precisa reativar o teu ego. Você precisa trazer à tona o seu ego. Sabe? É o teu ego que vai fazer você estufar o peito, você mostrar o teu trabalho, você mostrar os teus estudos, você mostrar no que você é boa. É o teu ego que vai te ajudar a abrir portas. É o teu ego que vai te ajudar a conquistar um parceiro, uma parceira. É o teu ego que vai passar confiança na hora de uma negociação. Porque se você chega para negociar e você chega aqui assim, ó, a pessoa não vai ter dó de você, vai passar feito um rolo compressor. Agora, se você chega forte, se você chega firme e fala, não, da minha parte, eu estou aberto a negociar. Mas da minha parte, dentro das minhas condições, é isso. Vamos dialogar, porque essa é a minha condição. Ou seja, você está passando uma confiança, você está passando um empoderamento e você passa a credibilidade. Então, muitas vezes, o seu trabalho não está rendendo, muitas vezes as coisas não estão acontecendo pela forma como você tem se apresentado. Tenha a postura mais firme. Você precisa ter uma postura mais firme diante da vida. Você precisa ter uma postura mais firme diante de você mesma. Deixa muito claro as coisas que você quer. E antes de mostrar para o externo, você precisa se mostrar. Você precisa se enxergar. Você precisa ser uma pessoa firme para você mesma. Você precisa ser uma pessoa firme para os teus projetos, para os teus sonhos, para as tuas ambições, antes de ser para o outro, antes de ser para os problemas do outro, antes de ser para o amor do outro. Você precisa ser para você. E o ser em sua totalidade. No curso que eu dou sobre tarô arquetípico, eu ensino a diferença. Eu gosto muito de trabalhar com a psicanálise, não por menos eu sou um psicanalista em formação, mas justamente para trazer o arquétipo do tarô para a questão do inconsciente e do consciente. O inconsciente, ou seja, é aquele lado que está obscuro, é onde ficam as nossas sombras. É o rancor, é a tristeza, é a mágoa, é o medo, é a ausência de coragem. E todo esse lado sombra, ele não quer ser dominado, ele não quer ser esquecido, ele não quer ser jogado dentro de uma caixinha de Pandora, porque são partes suas. Como que vocês se espantam? Hoje de manhã eu estava lendo um livro sensacional e a autora disse em determinado momento: a melhor maneira a melhor maneira de você vencer um fantasma é você acendendo a luz dele. Ou seja, a melhor maneira de você afastar todo esse medo, todas essas travas, todos esses pensamentos que em algum momento te paralisou, te estagnou, te fez entender ou pelo menos internalizar que você não é merecedora, precisa de luz. E no teu consciente está o teu ego. Quando você controla, quando você equilibra, quando você busca essa compreensão, as coisas fluem, porque está tudo harmonizado. Então, por isso que a carta do mundo saiu no seu desafio. Porque você precisa aprender a integrar. Você não precisa aprender, porque eu vejo que já está sendo um processo. Você está nesse processo de integração, de compreensão. Aquilo que você pensa aqui na Terra se cocria lá. Ah, eu não sou merecedora. Lá na espiritualidade, eles vão entender que você não é merecedora. E as coisas não vão chegar até você. Ah, eu sou uma pessoa preguiçosa. A espiritualidade entende que você é uma pessoa preguiçosa. Então, a pessoa preguiçosa, ela não conquista, ela não prospera. É necessário fazer um trabalho de reprogramação mental. Dizer palavras mais bonitas, dizer palavras mais amorosas, mais atenciosas, mais afetuosas para você mesma. Toda vez que você for fazer algo e for te dar um medo, você para, respira e pensa: por que eu estou com medo disso? Por que eu estou sem coragem? Em que momento eu fiquei assim? E diga para você mesmo: meu bem, eu não preciso ter medo. Tá tudo certo se alguém não gostar do meu trabalho, outras pessoas gostarão.
Não tem por que eu ter medo de expor aquilo que eu estou fazendo de bom para mim, para outras pessoas. Entende? Você está trazendo luz, você está iluminando esse teu lado sombrio. Você está iluminando esse teu lado que às vezes te impede de avançar. Tá certo? Então vamos perguntar aqui pro tarô com o deck completo se o teu desafio está sendo justamente essa integração, deixar as dificuldades mentais, deixar as dificuldades emocionais para trás para alcançar um objetivo em específico, seguindo nesta linha espiritualidade. Se o coletivo de Sagitário vencer, o que espera Sagitário nos próximos dias? Qual que é o direcionamento? O que espera? O que se pode alcançar nos próximos dias? O que se pode alcançar nos próximos dias? Coletivo de Sagitário, espiritualidade. Coletivo de Sagitário. Porque, ó, eu tô falando com Sagitário que tem muito poder. Tem muita força oculta. Você ainda não teve coragem, sabe? Eu tô sentindo uma energia de ausência de coragem. É como se você precisasse colocar mais coragem em você mesma, mais coragem nas tuas ações, sabe? É como se você precisasse focar. Foco, tá? Então foca naquilo que você quer. Você precisa de um foco, um direcionamento para aquilo que você quer. Eu sinto como se tivesse faltando uma coragem. É essa coragem de fazer essa integração que vai mudar a sua vida. Tá certo? Então, espiritualidade, o que espera o coletivo de Sagitário a partir desse movimento? 4 de copas. Rei de ouros. E o 10 de paus, o esforço sendo recompensado. Ó, no fundo do deck, o 7 de espadas. Você vai conseguir vencer as suas amarras mentais. Eu vejo aqui que é como se a única coisa que estivesse te parando, a única coisa que estivesse te neutralizando é o medo. É como se os pensamentos que você tivesse na sua cabeça de eu não posso, isso é difícil, eu não consigo. Gente, aí é difícil mesmo. Você não pode dizer que algo é difícil, porque você já está colocando uma barreira. Isso é algo que eu me policio. Não existe difícil para mim. Eu falo isso agora. Eu falo, poxa, isso é desafiador, mas eu vou enfrentar. Eu não falo, isso é difícil. Esses dias eu contei para uma amiga que eu estou procurando uma casa para alugar e daí ela virou e passou uns dias, ela me mandou uma mensagem. Ela falou, nossa, você conseguiu alugar uma casa? Uma amiga minha tá tentando também. Nossa, tá tão difícil. Aí eu disse, não, para mim não está difícil. Porque se eu falar que está difícil, se eu sentir, se eu internalizar dentro de mim que é difícil, eu já estou colocando uma barreira. É desafiador, mas eu vou vencer esse desafio. Você percebe que já muda? Ou seja, o desafio significa que eu preciso transpor algo, mas que eu vou conseguir, que há a possibilidade de conseguir. Agora, quando eu falo que é difícil, eu já estou criando uma barreira, que é quase que intransponível, ou seja, é quase que é como se eu não conseguisse ultrapassar. Então, a forma como a gente fala, a forma como a gente pensa, e sobretudo, a forma como a gente internaliza isso, diz muito sobre nós. Não diz sobre a nossa personalidade, mas diz sobre o nosso atual momento, a forma como a gente enxerga a nossa realidade. Outra coisa que eu até estava contando para minha irmã ontem, eu assisti um vídeo da Anitta e ela dizia no vídeo que ela perdeu a noção de tempo e espaço. E aquilo me acendeu assim uma luz que é exatamente como eu penso. Eu nunca usei relógios, eu não gosto de usar relógios, né? Eu nunca usei, nunca fui fã de relógios. E aqui no meu computador, eu estou gravando pela webcam, aqui no meu computador, a parte do relógio que fica aqui no cantinho, eu coloco um papelzinho e eu não vejo.
Eu não vejo a hora. E o meu celular, ó, para baixo. Ou seja, eu não controlo o tempo. Eu tô aqui falando com vocês, agora que eu vou olhar o tempo, vi que já foram 20 minutos de leitura, mas eu não controlo o tempo e não controlo o espaço. E ao não controlar o tempo, não controlar o espaço, eu também perdi a noção de amanhã. Para mim não existe mais futuro. Eu perdi essa ideia de futuro. E eu perdi a ideia de passado, porque tudo é aqui, no momento presente. Pense assim, reflita comigo. O planeta, né, a Terra, o Sol, a Lua, os demais planetas, eles possuem movimentos circulatórios. Enquanto nós aqui no hemisfério sul estamos dormindo, lá no hemisfério norte eles estão acordados. Do outro lado do mundo, lá na Ásia, eles estão acordados, estão trabalhando. Ou seja, o mundo não para. O mundo continua no seu fluxo. E quando você entende isso, você fala, poxa, mas se o mundo não para, se a ideia de amanhã, de futuro, é uma questão ilusória, é uma construção social, então aquilo que eu vou deixar para amanhã, eu posso fazer hoje. Ah, eu vou gravar um vídeo para a internet amanhã e amanhã vai bombar. Bom, mas se não existe amanhã, se é tudo um fluxo, por que eu não antecipo para hoje e agora? Porque aquilo que eu ia conquistar amanhã, eu conquisto hoje. Percebe a cocriação? Percebe o movimento de cocriação da sua realidade? O movimento de cocriação das suas conquistas? Você entende que você é responsável por conquistar tudo aquilo que você quer. Que você é responsável por fazer os movimentos. Por isso que a gente sempre fala, a vida é movimento, a vida é movimento. Se você não está, se você paralisa, você não alcança. Entende? Essa pedrinha, ai, amanhã eu pego. E nesse amanhã, 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 a pedrinha sempre vai estar lá na frente e eu nunca vou alcançar. Eu sempre vou ter a sensação de que o amanhã nunca chega. Mas não é o amanhã que nunca chega, sou eu que não vou lá buscar, porque o negócio já está disponível. Aquilo que eu pedi já está disponível. Então, a partir do momento que você entender isso, que você se desprender, aqui ó, me desprendi do medo, me desprendi de tudo aquilo que causa dor, tudo aquilo que me paralisa, tudo aquilo que me deixa estagnada, e eu passo a prosperar. Eu passo a conquistar. Eu passo a ter uma figura de autoridade perante a minha própria vida, perante a minha existência, perante as minhas decisões. Você pode ver que eu tenho uma estabilidade, eu tenho uma visão de futuro, eu tenho uma sabedoria, eu tenho uma tranquilidade. Ao mesmo tempo que eu penso, eu reflito, eu também entro em ação. E ao entrar em ação, eu conquisto aquilo que eu quero. Então a espiritualidade está dizendo para você, Sagitário, nesta semana, não tenha medo. Faça os movimentos que você precisar fazer para alcançar aquilo que você precisa alcançar. Esqueça o amanhã, faça hoje. Ah, eu não tenho tempo. Gente, quando você se desprende do mundo externo, esse boom de informações, esse boom de fake news, de redes sociais, que é só influencers, só gente postando sobre a tua vida. Ai, tô no banheiro, faço um story. Aí eu paro pra ver a pessoa no banheiro, fazendo story no banheiro da casa dela. Fulano apresentou a casa dentro do Alphaville. Aí eu paro pra ver a casa do Alphaville. E daí já me veio o sentimento de rejeição, o sentimento de tristeza. Porque, poxa, por que ele não tem? Eu tô aqui passando dificuldade. Deve ser porque essas pessoas que conquistam, elas não estão preocupadas com o outro. Quem conquista, quem trabalha, quem faz acontecer, está focado no seu objetivo, no seu projeto, nas coisas que você quer conquistar. Entende? Então, não se prenda a essa ilusão de que, poxa, eu estou sem tempo, aquilo que eu quero conquistar é difícil. Tudo é muito diferente. Não. Muda, não fala difícil, fala, isso daqui é desafiador, mas eu vou vencer.
Você entende o poder que você está dando até para você mesmo, para a espiritualidade para você mesmo? Ou seja, você está dizendo para você mesmo que a partir que mesmo com a dificuldade, você vai conquistar. Vamos pedir um conselho final para os nossos ancestrais com o tarô egípcio, ancestralidade. Peço licença para pedir um conselho, uma carta, apenas uma carta de conselho, direcionamento para esse coletivo de Sagitário. Coletivo de Sagitário, que está transpondo as barreiras do ego, está transpondo as barreiras do medo, está aprendendo a manter um equilíbrio entre ação e reação, está compreendendo que pode fazer tudo o que quiser aqui e agora. Qual que é o direcionamento, qual que é o conselho? Ancestralidade, qual que é o conselho, qual que é o direcionamento para o signo de Sagitário, coletivo de Sagitário? De um lado tem barulho da chuva, do outro tem o barulho do apartamento que está fazendo reforma. Mas seguimos. Tá vendo? Tá um desafio fazer a leitura. Muito barulho. Mas eu vou vencer. Eu vou fazer do mesmo jeito. Entende? Eu poderia falar, não, deixa que à noite eu faço. Quando não tiver barulho, quando não sei o quê. Não, eu vou fazer agora. Eu vou adiantar agora, eu vou soltar esse vídeo agora. A gente muda a percepção. A gente muda a forma. E as pessoas não percebem porque a energia não é de você ver. Você não vê energia, mas você sente. Então, ao falar essas palavras de poder, ao fazer essas afirmações para você mesmo, não é para fora, é para você. Você está manipulando a energia. Você está atraindo a energia de comando, a energia de responsabilidade, a energia da ação, da atitude, do movimento. Qual que é a espiritualidade? Opa! Caíram duas aqui, eu vou aceitar as duas. Ó, Deus Happy, acho que é Happy que fala, e o Deus Ru. Esse tarô egípcio, eu não sei, eu não falo egípcio, né, óbvio, e eu nunca sei como pronuncia. Então, se alguém aqui sabe, entende de deuses egípcios, e se eu pronunciei de forma equivocada, eu peço desculpas. Eu preciso aprender, na verdade eu ainda não sei como que eu vou aprender a falar esses nomes. Talvez jogar no Google Tradutor o nome e pedir para ele falar para eu poder decorar. Mas ó, você está no Deus Ru. 22, 28. Vou colocar aqui porque eu vou lendo e vocês vão vendo. Exploração. É representado com os braços erguidos, com um ramo de palmeira em ambas as mãos e um mais pequeno como cocar. Simboliza a individualidade e o desejo de uma busca interior, aquele que se encontra a enfrentar um momento de profunda crise e que está destinado a evoluir. É um movimento lento e profundo e que precisa de tempo para que as circunstâncias atinjam a sua maturidade. Ou seja, você está nesse processo. Sabe? Por isso que eu falei, não é algo que vai acontecer, você está nesse processo, sabe? De se desprender daquilo que não te faz bem, de se desprender daquilo que te faz mal, daquilo que te causa dor, daquilo que te causa mágoa, daquilo que te causa frustração, daquilo que te deixa parada, estagnada, né? Você está nesse momento. E daí, na carta de movimento, na casa de movimento, nós temos o Deus Hapi, que simboliza a fertilidade da terra, a abundância das colheitas e a vida renovada pela inundação anual do rio Nilo. Hapi é retratado como um homem com uma grande barriga e grandes seios femininos. Um símbolo da fertilidade. É tempo de se deixar levar pelo fluxo e experimentar totalmente tudo que o mundo tem a oferecer. Renovação, nova vida, novos caminhos e a percorrer. Viu que nós estávamos falando? Percorrer o fluxo, ou seja, quando você entende esse fluxo energético, o fluxo da vida, o fluxo do universo, que foi aquilo que eu falei agora há pouco, as coisas começam a acontecer
e você começa a conhecer um outro lado seu. Você começa a conhecer um outro lado da vida, porque você começa a colher. Ó o peixe. Tá vendo a mão dele, ó? Você começa a colher, você começa a vivenciar aquilo que a vida tem para você. Então, Sagitário, é uma semana para você se desprender. Soltar aquilo que não te serve mais. Se desprender dessas camadas pesadas, daquilo que força, daquilo que estagna. Coloca a sua atenção, os seus movimentos no momento presente. Qual que é o teu objetivo? E vai, incansavelmente. Eu tenho certeza que você vai conquistar. Tá certo, Sagitário? Essa é a leitura que eu tenho para você. Nos vemos todos os domingos às 17 horas aqui no meu canal. Um beijo e uma excelente semana a você.